Pode começar. Certo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, pessoal. Tudo bom com todos vocês? Hoje o nosso personagem ele é bastante importante, certo? Porque ele vai ser o primeiro, certo? Eleito do povo de Deus e é o primeiro a pôr os pés no Egito, tá? E chegando no Egito, é ele que vai ser o responsável, certo? Chegando no Egito, ele vai ser o responsável pelo o governo daquele país, certo? Por um governo de justiça, por um governo de paz, por um governo que vai fazer prosperar, trazer riqueza para todos os outros povos daquela região, ok? Então, do Egito, ele é bastante importante por conta disso. Então, quem foi José do Egito, né? José foi o 11º filho de Jacó, certo? Jacó teve 12 filhos, 12. E ele foi o 11º. Então, ele é o penúltimo filho de Jacó, certo? Depois de José, ainda nasceu Benjamim, certo? E vamos lá. E aí, o que significa o nome de José? Significa aquele que acrescenta, aquele que soma, certo? Por quê? Porque quando ele chegou no Egito, o Egito iria passar por um momento bastante difícil de fome, de necessidade. Então, com a chegada de José lá, ele fez com que todo esse momento, certo, pudesse transformar em riqueza, tá bom? Então, ele somou com aquela situação, com aquele sofrimento. Aqui tem uma ilustraçãozinha. É importante a gente perceber nessas ilustrações o seguinte. Só um momentinho, irmão, só um momento. Vou aumentar aqui meu volume, que tá muito baixo. Não estou escutando um pouco. Pronto, pode voltar. Melhor. Pronto. Tá ouvindo melhor? Então, assim, é importante nós percebermos nessas imagens alguns traços, tá bom? Desses personagens, né? O primeiro traço que a gente precisa perceber é que, embora eles se encontram, né? Embora eles tenham vivido em uma região de bastante sol, né? Ser bastante quente lá, e eles se vestem, né? Quase que o corpo todo. Os homens deixam apenas a parte da face à mostra, não é? Muitas das vezes até o cabelo, embora seja grande, não é? Eles mantêm coberto, tá bom? E as mulheres só deixa essa parte dos olhos. A forma como eles se vestem é bastante importante
porque se conhecia o judeu pela forma como ele se veste, ok? Então, esses traços, eles são bastante importantes nessas ilustrações para a gente perceber como as características do povo daquele tempo. Então, uma única coisa que a gente pode ver nessa imagem que não pudesse parecer tanto com José e com os homens do seu tempo, provavelmente é a cor da sua pele, né? A cor da sua pele, por ser de um local, de uma região de bastante sol, deveria ser mais moreninho, né? Ele deveria ser mais moreninho, ou até um pouquinho negro, digamos assim, né? Tá ok? Então percebam esses detalhes. Os detalhes fazem toda a diferença, né? Então vamos lá. A história de José, o filho predileto. José era o filho preferido de Jacó, pois além de ser seu filho da velhice, né, ele já estava bastante velho quando foi pai de José, também era o filho de Raquel, tá? Raquel, a mulher mais amada, né, de José. Então, assim, quando eu falo filho, que ele é filho da Raquel, em outras palavras, eu estou querendo dizer que o homem, certo? Ele poderia ter mais de uma mulher, tá bom? Nessa época. Se eu não me engano, os judeus ainda hoje, eles podem ter mais de uma mulher, certo? Então é por isso que um homem só é pai de vários filhos, né? Porque ele pode, é permitido que ele se case, tá? Com outras mulheres, mais de uma. Então assim, José ganhou uma túnica especial, né, de Jacó, tá bom? Vamos imaginar a cena, tá? O pai Jacó, certo? Tem 11 filhos, mas para José, um de seus filhos, ele dá uma túnica especial. Que é que começa o drama, né? Então ele ganha uma túnica especial do pai de Jacó, o que demonstrava predileção. Então era esse um dos fatores que fez com que os outros irmãos percebessem ou ficassem ciumados, né, com José, era que o pai dava bons presentes para o filho. E para eles, né, eles não ganhavam tantos presentes assim. Outro fato que exemplifica, cadê me perdi? Essa condição de filho preferido é o episódio do reencontro entre Jacó e Esaú. Naquela ocasião, José e Raquel foram colocados no lugar mais seguro da comitiva, né? Então, o pai Jacó teve um encontro com Esaú, seu irmão Esaú, certo? E quando eles estavam nessa comitiva, no caminho, a mãe, Raquel, e o filho José foram colocados no espaço mais seguro, no lugar mais seguro, enquanto os outros irmãos ficaram expostos ao perigo. Então, aqui já tem dois fatores que, para os irmãos, era injustiça, né? Eles se sentiram injustiçados, né? Porque tinha José que ganhava os melhores presentes e ainda o pai fazia de tudo para que o filho tivesse toda a segurança com a sua mãe. Então isso gerava ciúmes tanto dos filhos quanto das outras mulheres de Jacó. Tá ok? Então vamos lá. Então, por conta disso, certo? Por conta disso, acontece um episódio bastante complicado. Vamos ver. Certo dia, José foi enviado por seu pai
para encontrar seus irmãos e verificar como estava o rebanho. Pai pede para que José vá ao encontro dos filhos. Aqui José é bastante jovem, né? Os irmãos pastores estão cuidando do rebanho. Então o pai pede para que José vá ao encontro dos seus irmãos, vai verificar o que está acontecendo, né? Parece que eles estão demorando um pouco a chegar em casa e o pai está preocupado, então envia José, né, para ver o que está acontecendo. Porém, motivados pelo ciúme, os irmãos de José planejavam matá-lo, mas foram impedidos pelo irmão mais velho, Reuben. Né? Então, os irmãos já estavam bastante cansados, tá? Das injustiças do pai, de ver que José era o mais amado. Tá? Então, quando José chegou junto deles, eles começaram a planejar que nós deveríamos nos livrar de José. Né? E aí, eles tiveram essa ideia de matar o irmão. Só que o irmão mais velho, Rubem, né, não aceitou essa ideia. Então, eles o lançaram em uma cova, em um buraco, e ao passar pelo local, uma caravana de ismaelitas midianitas tiveram a ideia de vendê-lo. Por isso, quando a caravana chegou ao Egito, José foi vendido pelos madianitas, Potifar, que era oficial de Faraó. Ou seja, eles jogaram o irmão num buraco, numa cova, certo? E aí apareceu uma caravana e comprou o irmão, certo? Comprou José e José foi levado para o Egito. Certo? A gente precisa entender a história bem direitinho. Então foi dessa forma, por causa de uma briga na família, por causa de um desentendimento na família, José foi levado para o Egito, foi vendido ao Egito. Aqui tem outra ilustração. Percebam que José aqui, olha como é que ele se vestia, certo? Por que ele se vestia assim? Porque essa era a forma dos judeus, sobretudo os pastores, os que cuidavam das ovelhas, se vestiam assim. E aí a gente viu que José foi levado para o Egito. Olha agora como é que ele está se vestindo. Com menos roupa, né? A gente percebe que tem uma certa maquiagem, né? Em José, olhos pintados, tá? A pele bem cuidada, o cabelo bem cuidado. Por quê? Porque o Egito já era uma civilização mais, né, mais, como é que eu posso dizer? Eles já eram mais ricos, cuidavam bastante da beleza também, né? Não eram só as mulheres que faziam isso. As mulheres faziam bastante, mas os homens também, sobretudo, principalmente os homens que eram ligados ao faraó, ao rei, né? Eles se vestiam bem e eles se maquiavam super bem. Então, José na casa de Potifar. Potifar é o rei daquela época, o faraó daquela época. Então, José começou a prosperar, a somar. O nome dele não significa aquele que soma. Então, ele começou a prosperar na casa de Potifar, até que foi promovido supervisor da casa, ou governador da casa. Né? A esposa de Potifar começou, né, a se interessar por José e tentou seduzir José. Porém, José, temente a Deus, rejeitou a mulher. Só que isso a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Eu acho que eu troquei aqui os slides. Isso aqui era para estar no finalzinho. Só um instante. Então, vou seguir como está aqui, tá? Então, ao chegar na casa do faraó, né,
José começa a ter prestígio, tá? Reconhecimento, tá bom? Porque José ele vai interpretar os sonhos, né? A, do faraó, né? E começa a ter essa questão da interpretação dos sonhos. E aí, depois que José é promovido, tá? A mulher do faraó, do rei, vai dar em cima dele, né? Vai tentar conquistar José. E José rejeita porque o rei promove ele é grato, ele tem gratidão, né, pelo rei. E aí ele não queria trair o rei. O rei não era só rei, era amigo dele também, né? Então ele não queria trair o rei com a mulher dele. Então o que foi que a mulher dele fez? A mulher dele acusou, a mulher de Faraó acusou, né, José, dizendo que ele é que estava dando em cima dela. Ele era que estava seduzindo ela, tá? E aí o que aconteceu? José é preso no Egito, tá? Ele foi preso no Egito. Então a prisão de José, a prisão que José estava no Egito era para presos políticos. Mesmo em um local hostil, José foi abençoado por Deus e logo ocupou uma posição de destaque entre os presidiários. Na prisão, ele conheceu dois funcionários da corte de Faraó, o padeiro e o copeiro, né? Então, assim, na prisão, a prisão dele é diferenciada, tá? E lá ele também tem alguns privilégios na prisão. E aí ele vai dividir a prisão com um padeiro e o copeiro. Só que esse padeiro e um deles começam a sonhar, certo? Os dois começam a sonhar, né? Vamos ler aqui. Ambos, o padeiro e o copeiro, sonharam em uma mesma noite, e coube a José interpretar tais sonhos. Vale ressaltar que os sonhos na cultura oriental da época eram considerados presságios, né? Eram sinais divinos e encarados com muita seriedade e importância na vida das pessoas. Então, a partir daqui, a partir desse momento em que José começa a interpretar os sonhos na prisão, que a fama dele vai começar a se espalhar, certo? Aqui uma imagem de 11 sonhos de José, né? Aqui vocês estão vendo, percebem que existe dois galhos de trigo secos, existem galhos de trigo maduro. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Na verdade, esse sonho não é de José, né? Esse sonho é do faraó, é do rei, né? Então, existe um lado espigas gordas e vacas gordas. Existe de um outro lado espigas secas e vacas magras. E aí o que acontece nesse sonho? As espigas secas e as vacas magras, elas devoram as espigas, os trigos gordos e as vacas gordas. Esse é o sonho de Faraó. As magras, elas devoram as gordas, tá bom? E aí o que acontece? Então, passando cerca de 2 anos da interpretação dos sonhos na prisão, a Faraó acabou sonhando. Então, disse como foi o sonho de Faraó, né? E nenhum de seus magos, de seus adivinhos e conselheiros pôde lhe dar a interpretação. Foi aí que o copeiro, né, que estava na prisão, lembrou de José e falou dele para Faraó.
e mandou chamá-lo no palácio. Então, precisava de alguém que interpretasse esse sonho, né? E aí, chegando o copeiro, né? Ele vai e diz, existe um jovem na prisão que interpreta sonho. Então, o faraó precisava de alguém que interpretasse esse sonho, né? E aí, José foi chamado na prisão. Além de dar a José a interpretação do sonho, Deus também lhe concedeu sabedoria, né? José foi e interpretou os sonhos, né? O que foi que aconteceu? José disse que as 7 vacas magras e as 7 espigas secas iriam devorar as vacas gordas e as espigas gordas. Essas 7 vacas magras e espigas magras significavam 7 anos de dor, de sofrimento, de seca e fome, tá? E elas iriam devorar as gordas. Só que depois de passar esses 7 anos, certo? As gordas retornariam, né? Viria 7 anos, depois de 7 anos de sofrimento, aí viria 7 anos de riqueza, 7 anos de fartura, tá bom? Então, assim, além de dar a José a interpretação do sonho, Deus também lhe concedeu sabedoria para que ele apresentasse um plano para Faraó. Então, assim, ele disse que ia ter 7 anos de sofrimento e de pobreza. Então, Deus concedeu sabedoria a José para que ele desse conselhos ao rei, né? Ele disse assim, olha, esse sonho significa que vai ter 7 anos de fome. Aí o rei disse assim, mas o que é que eu tenho que fazer? Como é que eu vou administrar o meu reino com 7 anos de fome? Aí José recebeu de Deus a sabedoria e aconselhou, né, ao rei, ao faraó, que ele guardasse alimentos durante esses 7 anos de fome, guardasse para comer somente o necessário. E aí ele guardou de uma certa forma que quando chegou os 7 anos de fome, os outros povos foram lá pedir, né, esses alimentos, né? Porque somente o Egito guardou esses alimentos e aí chegou a fome e eles tiveram que ir buscar esses alimentos, né? Aqui tem uma imagem, esse que está sentado é o faraó, tá? Aquele que está do lado dele é José, o governador, né? E embaixo existe um jovem pedindo algum conselho ou em busca de alimentos. Aí. Como a fome que assolava a terra, crescia a fama de que o Egito tinha mantimento, tinha alimento. Isso fez com que os irmãos de José fossem até lá buscar, em busca de socorro. Em um primeiro instante, apenas José os reconheceu. Então, a fome, né, chegou em todas as regiões daqueles. Aí também o pai de José, os irmãos de José começaram a passar fome e só tinha alimentos lá no Egito. Então eles tiveram que ir para o Egito dar alimento. E aí José reconhece os irmãos, né? Mais tarde, porém depois de após alguns testes por parte de José, o governador do Egito revelou sua verdadeira identidade aos seus irmãos. Então, seus irmãos foram pegar alimentos lá, e aí José chegou para eles e disse assim, aquele irmão que vocês tentaram matar jogando no poço, sou eu, José. Né? Tentaram fazer o mal a José, e José acabou sendo o governador do Egito. Após a revelação de sua identidade, José tratou de trazer seu pai. Então, pediu para que seus irmãos pudessem buscar o pai para o Egito. E toda a família, buscar o pai e toda a família para o Egito. Faraó também apoiou a sua decisão. Mais tarde, quando seu pai morreu, José cuidou dos preparativos para o sepultamento. Ele mandou que Jacó fosse embalsamado, né, fosse coberto com óleo e com pano, e mandou que Jacó fosse embalsamado, segundo o costume egípcio,
e sepultou em Caná, conforme era o desejo. Pronto. E foi assim que o povo de Deus, que o povo de Israel foi parar no Egito, depois que esse rei, depois que esse, ai meu Deus, faraó morreu, veio um outro faraó, e aí não aceitou mais o povo de Deus lá, mas os irmãos de José lá. Porque eles cresciam, nasciam bastante judeus, né? Todos os anos o homem tinha 2 ou 3 filhos, porque ele tinha 2 ou 3 mulheres. Daí, eles cresciam de uma forma muito rápida, o número de filhos dos judeus eram muitos. E aí o novo rei, o novo faraó disse assim, eu vou ter que prender esse povo, vou ter que escravizar esse povo, vou ter que escravizar esse povo, porque senão esse povo vai crescer tanto que eles vão acabar dominando, certo, a, a nós. E foi assim, e logo depois apareceu Moisés para libertar esse povo. É assim que eles foram escravizados. Gente, infelizmente, eu não vou poder ficar agora no finalzinho, porque tem uma oração agora, eu não sei se vocês ouviram o sino tocar. Não, só alguns, né? E aí o sino tocou para mim para a capela, para mim para a capela rezar, que agora a gente tem a oração de 6 horas. E depois a gente precisa ver como é que vai ficar, porque às sextas-feiras, todos os dias, eu tenho uma oração de 6 horas agora com os irmãos. Tá bom? E aí eu vou deixar vocês partilhando alguma coisa, resolvendo alguma coisa. E se eu voltar, vocês ainda estiverem, é 15 minutinhos só. Aí a gente partilha. Me desculpem, tá? Até a próxima. Estão dizendo que não tem problema, irmão. Pode perguntar. Deixa eu partilhar se entendeu, né? Explicação. Deixa eu organizar aqui, que eu também não estou vendo. Eu não sei como é que bota a tela toda. Só o irmão pode fazer isso. Ele saiu e deixou aí, mas... Se você colocar tirar, você colocou para todo mundo apresentar. Se você tirar, eu acho que cai. Já tirei. Eu queria ver. Ah, melhorou. Só Giana. Pronto, deu certo. Juninho é assim, saiu? Saiu, né? Vai voltar em 5 minutos, foi? A Adriana tem uma dúvida. Adriana, uma pergunta. Uma dúvida. Então, eu estava vendo as imagens, né, lá do Egito, a pele, né, de José lá no Egito, como era antes, né? Então, como eles compravam, né, essa maquiagem, esses produtos. A Giane era natural.
Giane, feche só seu microfone que o cachorro tá latindo. Ou é o do irmão? É o do irmão. É o do irmão. Eu não tenho Mas tem como a cachorro, gente, mas tem como a gente silenciar o microfone dele. não. Não é o do irmão, não. O É o microfone, o irmão estava com o microfone desligado já. Já. Não, ele tava com o Não, eu que fone desliguei fechou. agora. Vai lá, Lenda, Mísia. E aí, Mísia? Ajude nessa?
Como é traiu, hein, Giane? Traiu. É. Obrigada. Traiu. José. Belfort. Decisão. É, acho que você precisa depois conversar com o irmão, porque ele falou da hora que está passando, aí é importante ele estar aqui na hora das dúvidas para ele responder, aí precisa depois conversar com ele para ver a hora, né? Ele disse que sempre de sexta, não foi dia de sexta, tem oração lá na igreja. Será que ser
fastidiosa, eles respondem, porque às vezes a gente não sabe. Aí precisa ele responder. Marcos Júnior conversa com ele. Você conversa com o João. É o sinal do irmão. É assim, não é assim o sinal dele? Assim. Você conversar com ele da hora. Rezou por nós, irmão? Eu estou entendendo tudo que vocês estão falando. Entendendo tudo. Rezou por nós, irmão? E aí? A gente reza para o mundo todo, né? Irmão, a oração que tem toda sexta-feira agora, né? O senhor disse. Aí, como é? Começa às 6 horas? Como seria melhor para gente? Todos os dias, na verdade. Falhou para mim, eu não entendi. São as vésperas, né? É uma oração dos salmos. Se chama vésperas, que são orações de salmos. Os irmãos se reúnem para cantar os salmos, certo? E aí são 15 minutos, no máximo. Quando hoje, por exemplo, demorou 15 minutos, porque o padre Marcelino ele toca violão e a gente fez cantado. Mas quando não tem um violão, que é só lido, é menos ainda, menos tempo ainda. Só que são todos os dias, menos os fins de semana, porque os padres celebram. Então, de 6 a 6h15, eu vou ter que estar na oração. Então, porque agora, aí tem a pausa, né? Aí volta em janeiro. Então, pode combinar em janeiro começar de 6h20. Você? Você está me perguntando, é isso? Pode. Estou perguntando se 5 pode horas. começar às 6h20. 5 horas, não é melhor, não? E Acho que acabar é às 5 horas, 6. porque... Eu acho que é melhor 5 horas, porque
A gente está se volta ou não volta às aulas presenciais. E Irmão, eu faço teologia à desculpa, noite. porque o áudio ficou ruim, eu confesso que eu não entendi o que você falou. Porque, assim, se for para escolher um horário, eu preferia de 5 horas. Porque a gente está nessa indecisão se vai voltar ou não vai voltar às aulas presenciais. Então, se a gente escolher 6h20 e em fevereiro retornarem às aulas presenciais, aí a gente tem que escolher um outro horário, entendeu? Aí fica chato para a gente. O que é que vocês acham? Eu também acho melhor às 5 horas, porque como eu tenho um Shalom às 19, aí já fica mais complicado. A Adriana disse que pode às Bem corrido. 5, Dani disse que tudo bem, pode. Teve pessoas novas hoje, não foi? Porque em fevereiro eu volto às aulas e eu começo a dar aula às 7. Aí se foi 6h20, aí eu não vou poder continuar. Então, a partir do próximo já é de 5 horas, pode ser? Quando é o próximo? 15 de janeiro, né, Gil? Isso, 15 de janeiro. Viu? Ah, tá aí, né? 15 de janeiro, deixa eu ver o 15 de janeiro. É Davi. Pronto. Eita, Davi, tem tanta coisa. Ô, irmão, você me anima tanto. Ah, pois é, né, pessoal? Que vocês tenham um ano novo abençoado, um fim de ano abençoado, um tal maravilhoso família, sejam um presente que Deus colocou para mim. Sério, assim, a formação para vocês, eu tenho um receio, se eu estou rápido demais para quem está interpretando, eu tenho um receio de vocês estarem aprendendo ou não estarem aprendendo. Para mim é uma realidade muito nova e desafiadora, e se de fato, e se Deus realmente me chama para ser padre, eu queria muito investir com essa realidade, a realidade de vocês, entendeu? De poder confessar sem ter um intérprete, de poder entender o que vocês... Eu acho que isso precisa demais, isso precisa... a igreja precisa se abrir muito para isso, entende? Então, eu vou ter 4 meses de férias, tá? Mas eu faço questão de dar a formação de lá, vou estar lá no Ceará, já que vai ser online, certo? Isso não vai impedir nada. Se vocês puderem me indicar um curso, não sei se vocês talvez vocês tenham já gravado, alguma coisa assim, para mim aprender alguma coisa, pelo menos o básico, ou enviar algum material para me saber alguns sinais. Vou ter um tempinho a mais para isso. Eu vou estar 4 meses com a minha família. E me comprei para ter um retorno, né? Estão fazendo uma coisa ou outra, o meu adversário ficando mal de não está entendendo, né? Brincando. Mas é isso. Adriana está querendo Quer falar. Então, ela quer te convidar amanhã para participar na associação, né, da Associação de Surdos, que vai ter a noite de Natal. Ela quer convidar, né, se você gostaria de participar, fazer uma oração, alguma coisa assim, né, só para abençoar o grupo, né, por todos os surdos, né, dizer que Jesus nasceu, né, Virgem Maria, abençoar todos eles.
é na ASMO, né? É só a Associação de Surdos. Vai ter brincadeiras, diversão, coisa assim. É a noite de Natal. É pela internet, viu, irmão? Às 7 horas da noite. Ela queria convidar você a participar pelo Zoom. Dani está dizendo, assim, se você puder, né? Se tiver como. Ah, eu já estou lá. Ela, ai, que coisa boa. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Eu já estou lá. Muito honrado pelo convite, viu? Ela, você vai conhecer, vai se comunicar com os surdos. Aproveite, vai ser muito bom. Vou estar lá, de batina e tudo. Ela, ai, muito obrigada. Estou muito satisfeita também. E a Cleide Mara, quem Dani é? está dizendo que você vai conhecer outros surdos também. Estou vendo. Mara é ouvinte. De Mara maravilhosa. Bonita. Então é isso, né? Então, Deus abençoe todos vocês, tá bom? E até a próxima, não é? Eu tô perdido, não estou vendo mais ninguém. Me fala alguma coisa, tá ouvindo? Estamos escutando, irmão. Falta a foto hoje, de Natal. Eu tirei algumas. Ah, Gia, não mandou nem se arrumar. Dê de novo. O bom é a foto espontânea. Ele saiu, foi o irmão, caiu. Saiu. Certo. Vou com ele. Adriana agora. Pronto. Ok, beijos. Amanhã combinado, encontro de nosso Natal. Tá, obrigada. Beijo. Uhum.